Gênesis 32, 22 a 31. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e atravessou o val de Jaboque, o vale de Jaboque, um riacho. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando então Jacó sozinho, e lutava com ele um homem, até que a alva subiu. Passou a noite em guerra, em luta, lutando com um homem. Ele não sabia que era um anjo, até amanhecer. E vendo o anjo que não prevalecia contra ele, Jacó tocou na juntura da sua coxa e deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Segue. E disse: deixa-me ir, porque já amanheceu, já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, enquanto não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, saber o teu nome. E ele disse: por que pergunta pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar de Peniel, porque dizia: eu vi a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava, rastava da sua coxa. Pois os filhos dizem: não, esse não precisa, só até ali que é interessante para o que eu quero. Meus irmãos, o nome Jacó significa enganador, usurpador, transplantador ou suplantador. Diz a Bíblia que a mãe engravidou de gêmeos, e ele nasceu, o primeiro nasceu, então é o primogênito, e o princípio era que o primogênito tinha direito à herança, a herança dobrada. O dobro do que o outro receberia, ele teria, já que eram 2, então ele teria o dobro daquele. Vamos lá. E ele nasce, quando o menino primeiro nasce, ele vem nascendo segurando o calcanhar do irmão. Esse moço, sabendo, cresceu, ficou jovem. O outro irmão, Esaú, era um forte caçador, peludo, homem das matas, dos campos. Jacó era pacato, caseiro, ficava ali rodeando a casa, ajudando em casa, ali nas atividades, nos labores, nos trabalhos de perto de casa, liso no sentido de sem pelo, e acabou ficando muito chegado da mãe. O outro se identificou com o pai, porque era mais valente, caçador. Quando chega o tempo em que o pai estava para morrer e que tinha que declarar a sua bênção ao primogênito, a bênção da primogenitura, Isaac já estava cego, catarata, né? Já não enxergava mais. E ele chama esse filho, Esaú, e diz: meu filho, vá ao campo, encontre uma caça, mate-a, prepare, traga um guisado para mim, traga um prato saboroso para mim, que eu vou comer e depois eu vou te abençoar, porque meus dias estão vencendo. Rebeca ouviu, a mãe ouviu, chamou Jacó e falou assim: corre no campo e pega um carneirinho, aí na porta da cozinha, mata, que eu vou preparar para você receber a bênção no lugar do seu irmão. Olha que doideira. Então, primeira coisa, pais, cuidado com preferência pelos filhos. Tem um que identifica mais com você, mas você também precisa se identificar com o outro. Amém? Senão já começa a confusão, já começa o problema, ciúme, inveja, maldições que entram, um monte de confusão. Bem,
Aí ele disse: minha mãe, meu irmão é peludo, tem cheiro do campo, do mato, é caçador, eu sou sem pelo, eu sou de pele lisa. A mãe: deixa comigo que eu ajeito o negócio. Preparou rapidamente o cabrito, saboroso, cheiroso, tirou o couro do cabrito, colocou no braço do filho e colocou no pescoço. E mandei levar para o pai. Quando o pai chega e leva, quando ele chega, o pai leva, aí o pai assusta: mas tão depressa, quem é você? Eu sou teu filho, Esaú. Mas tão depressa que Deus me ajudou. Ó, depois Deus do negócio. Chega aqui então para me ver se você é meu filho mesmo. O pai apalpa o braço, todo peludo, é couro de um animal. Aí diz: a pele é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Ó. Chega aqui para eu te beijar. O pai não enxerga, mas está atento. Para sentir no pescoço, mas quando chega no pescoço, tem mais pele de animal. Comeu e liberou a bênção. Quando ele acaba de liberar a bênção, o outro chega. Bem, volta a história um pouquinho. Alguns anos antes, quando Esaú vendeu o direito de primogenitura, um dia Esaú chegou do campo, cansado, fedendo, suado, esfomeado, muita fome. E Jacó, malandro, tinha preparado um guisado. Ele aprendeu com a mãe a fazer comida boa e estava lá na chegada do irmão. Antes de chegar em casa, ele já está lá com um prato esperando, daquele negócio assim lá na brasa, que a fumaça está indo longe. Esaú chega faminto, intempestivo, um temperamento forte, uma personalidade forte, não sei se sanguíneo ou colérico. E aí, ele diz: me dá dessa comida. Ele diz assim: eu dou, mas você tem que fazer um negócio comigo. Você me dá seu direito de primogenitura, que eu te dou a comida. Aí o cara: eu estou morrendo de fome, eu estou aí para esse negócio de direito de primogenitura, eu quero é encher minha barriga. Então, feito o negócio. Essa confusão começou aí. Então, quando chega a hora da bênção, Jacó também está achando, está entendendo que ele tem o direito, porque ele tinha feito um negócio com o irmão. Bem, quando o irmão chega, que o outro tinha sido abençoado no lugar dele, recebido bênçãos muito poderosas e muito gloriosas, ele diz: meu pai tem alguma bênção para mim? Não tinha bênção para ele. E ele diz: tudo ao contrário do que eu falei para o seu irmão é para você, você vai ser servo dele. E aí virou inimizade mortal. E o irmão disse: meu pai está morrendo, quando ele morrer, eu mato Jacó e resolvo essa situação. A mãe vira para o pai e diz: ó, vamos ter que tirar Jacó daqui, porque Esaú está decidido matá-lo. E o pai então chama Jacó e diz assim: você vai lá na terra da sua mãe, lá no meio da família dela, e vai buscar uma esposa lá, porque eu não quero que você se case com as mulheres cananeias, com as mulheres ímpias. Esaú ouviu. Cuidado com a rebeldia, hein, jovem? Esaú ouviu e disse assim: bem, já que meu pai está mandando meu irmão ir casar com as moças lá, família da minha mãe, porque não quer que eu case com as daqui, as da bagunça e tal, as sem Deus, as idólatras, as das festanças, então é com essas que eu caso. Correu lá e buscou uma para si. Passou uns dias, foi lá e buscou mais. E essas mulheres se tornaram um desgosto muito grande na vida de sua mãe, Rebeca. Então, essa Rebeca que vai manipular as coisas, daqui a pouco ela está com um problema seríssimo dentro de casa, com um filho rebelde, aprontando, desobedecendo os pais em tudo, e o filho amado, queridinho dela, teve que dar linha para outra terra, para outro país. Jacó aproveita um momento de fraqueza do irmão para arrancar-lhe o direito de primogenitura. Aproveitou a cegueira do pai para mentir para ele e passar-se como se fosse Esaú. E também ele mentiu em nome de Deus e roubou a bênção que Isaac intentava dar a Esaú. Jacó tinha um comportamento reprovável, ele enganou, mentiu, traiu, mas apesar de quem era, Deus o amou, Deus o amava e Deus tinha um plano
para a vida dele. Apesar de ter um caráter torto, Deus tinha um sonho, um projeto para a vida dele, como tem para a minha e para a sua vida. Amém? Assim é o amor de Deus por nós. Ele nos ama apesar de nós. Põe dedo de profeta e vira para quem está do seu lado e diga: apesar de você, Deus te ama. E Ele tem um plano, um projeto para a sua vida. Ouça, temos pecado contra Ele, mas Ele continua nos amando, não desiste de nós e tem um plano de um futuro abençoado e maravilhoso. Amém? Agora ele sai, é fugitivo, tem que fugir para não morrer, e ele sai a pé e tal, e o dia escurece, o dia acaba, a noite vem, ele cansado e esgotado, deita-se no chão, deita-se ao chão, pega uma pedra e faz dela um travesseiro, e teve um sonho. Sonhou que tinha uma escada, que tocava da terra ao céu. Anjos subiam e desciam, e Deus estava no topo, e Deus lhe faz promessas. Glória a Deus. E diz: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que você está deitado, eu darei a você e a sua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Nós somos abençoados com a bênção de Abraão, com a bênção de Isaque e com a bênção de Jacó. Glória a Deus. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, e eu não te desampararei até cumprir todo o propósito que eu tenho para a sua vida. Esse é o sonho que ele teve naquela noite. Acordou e disse: isso aqui não é outro lugar senão é casa de Deus. Isso aqui é, aí ele deu o nome de Betel, Beit-El, casa de Deus. Aleluia, porque Deus se manifestara ali a ele. E aí, um momento difícil, de fuga, de incerteza, de insegurança. Tem que deixar o conforto, tem que deixar a mãe, tem que deixar o pai, tem que deixar a família, os amigos, os empregados, a fazenda. Tem que deixar a sua região, seu povo, seu lugar, para ir para um lugar que ele não sabe para onde está indo, que ele não conhece, que ele nunca tinha pisado. E esse momento tão difícil na sua vida se torna um momento glorioso, porque Deus lhe dera um sonho muito poderoso naquela noite. Glória a Deus. Quando se sentia só, abandonado, longe do pai, da mãe, da casa, da fazenda, dos amigos, do país, fugindo para salvar a própria pele, Deus o encontra. E eu pergunto: como está você? Como está você? Do que você está fugindo? O que está afligindo a sua alma? Quais são os seus temores? O Senhor manda te perguntar nessa hora. Talvez você está aqui, mas a angústia está com você. Passando um momento difícil de desesperança. E quando Jacó acorda, ele faz um voto ao Senhor. Olha só. Gênesis 28, 16 a 19 diz: despertando Jacó do sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temendo disse: quão terrível é este lugar. É a casa de Deus, é a porta do céu. Meu Deus, aleluia, glória a Deus. Tendo se levantado já de madrugada, tomou a pedra que havia colocado como travesseiro, colocou ela em pé, erigiu como coluna e derramou azeite. E no lugar que a cidade antes chamava Luz, agora ele mudou o nome dela para Betel, casa de Deus. Eu quero fazer um parêntese aqui para dizer:
tem muita promessa de Deus sobre esse ministério. Nós não colocamos o nome nessa igreja por achar bonito. Não, nós não estávamos pensando em marketing. Nós colocamos porque nós oramos e Deus nos deu este nome, Casa de Deus. Aqui é lugar de promessa, aqui é lugar de Deus levantar, aqui é lugar de Deus te erguer, aqui é lugar de Deus cumprir os seus propósitos na sua vida. Eu te digo, todos que estão aqui saibam que Deus tem muito para você, e se você se posicionar a partir de hoje, esse resto de ano e os próximos anos, e vai estourar aqui notícias e mais notícias de provisão, de milagre, de graça, de coisas novas, poderosas de Deus na nossa vida, no nosso meio. Você terá um testemunho na sua boca para contar. Ele não estava preparado para ouvir aquelas promessas, porque ele não consegue nem entender. Ele está só preocupado com a sobrevivência dele. Veja só, e aqui tem muita gente assim, que está só preocupado com a sobrevivência, está preocupado em resolver seus problemas imediatos, e você não está conseguindo entender as grandiosas promessas que Deus tem para a sua vida. Eu quero te dizer que o que você viveu até agora é muito pequeno diante do que Deus tem para você, mas você precisa mudar o patamar espiritual, você precisa se posicionar diante de Deus. O que é que Jacó pede? Apenas isso: me guarde, que o Senhor vá comigo, me guarde nessa jornada que eu empreendo, me dê pão para comer e roupa para vestir, e que eu volte em paz para a casa de meu pai. Ele está preocupado só com a sobrevivência, porque a mentalidade dele era só de sobrevivência. E olha para mim, tem muita gente aqui, a maioria do povo que está aqui, a mentalidade é apenas de sobrevivência. Por isso eu quero te dizer, comece a orar a partir de hoje e dizer: Deus, o Senhor é o dono de todas as coisas, eu quero que o Senhor abra minha mente, meu entendimento, e manifesta a tua glória na minha vida, em nome de Jesus. Eu quero mais do que eu tenho vivido até agora. E ele diz: se o Senhor for comigo, se o Senhor me guardar, me der pão para comer, roupa para vestir, me trazer de volta para a casa dos meus pais, o Senhor será o meu Deus, e essa pedra que eu erigi, que eu levantei aqui como coluna, será a casa de Deus, e de tudo quanto o Senhor me der, eu tirarei o dízimo. Mas Deus está dizendo, olha o que Deus estava prometendo para ele: a terra em que você está deitado, eu vou te dar. Vou dar a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra, será incontável. Meu Deus. Ela vai se estender para o oriente, para o ocidente, para o norte e para o sul. E em ti e também na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir tudo que eu tenho para a sua vida. Ele acaba de ouvir uma promessa tão poderosa dessa e está pedindo: se o Senhor for comigo, o Senhor me dê pão, não me deixar morrer de fome, me dê roupa, não me deixar morrer e me trazer em paz, o Senhor vai ser o meu Deus. Ele parte e Deus já está cuidando. Ele chega num determinado lugar onde tinha um poço fundo, aquela região é desértica. O poço precisava esperar outros pastores chegar para juntos removerem a pedra. E ele diz, por que ele chega e encontra o gado, e ele vira para os pastores e diz assim: mas por que vocês tiraram o gado do pasto? Se está tão cedo ainda. E eles falam assim: é porque a gente tem que tirar água e dá muito trabalho, e tem que esperar os outros chegar para ajudar a tirar e tal, tal. Aí ele pergunta por Labão, seu tio, irmão de sua mãe, e mora aqui nessa região, mora, está logo aqui. Olha lá, a filha dele chegando. Quem é a filha? Raquel. Quando Raquel chega,
o coração dele endoidou, e que ela fica sabendo que é ele se joga nos braços dela, e a beija e chora. Foi um negócio assim muito poderoso, porque ele viu que Deus estava cuidando, que Deus estava encaminhando, e ali o coração dele já se apaixonou por ela. E Raquel era pastora. Portanto, em nome de Jesus, quem são pastores e pastoras, quem cuida de ovelhas, e a Bíblia nos compara como pastores e ovelhas, amém? Jesus como bom pastor. Então ela era pastora, isso quer dizer que ela era cuidadosa, habilidosa, cheia de graça, uma menina que levantava cedo, que trabalhava, não ficava na internet, não ficava no celular, não ficava na televisão, não ficava nos joguinhos, não corria do sol, ela dava seus pulos logo cedo. E ele simplesmente empolgado, meu irmão, ele sozinho tirou a tampa do poço. Correu, deu água, e ela saiu disparada, correndo, o coração batendo, também já apaixonada. E ele então, passado uma semana que ele tinha que ficar com aquela, dormindo com ela, pensa bem, dormindo com ela e sonhando com a outra revoltada, chorando, sentindo traída pelo pai. Ele revoltado, passou a semana no sogro, toma, agora você pode levar. E aí a confusão começou, duas mulheres, duas inimigas, uma parideira, e vira uma confusão que eu não posso detalhar aqui agora por causa do nosso tempo. Foram anos de constantes tensões, no relacionamento com as duas mulheres, de briga entre elas, briga entre os filhos, inveja, ciúme, desprezo, amargura, ameaça, manipulação. Foram 14 anos trabalhando para o sogro. Chega um momento que ele fala, bem, eu preciso trabalhar para mim. Eu preciso construir. E aí ele trabalha mais 6 anos. Agora ele está trabalhando como sócio. E o sogro, o salário é conforme a produtividade. E o sogro, muito ruim, lhe diz que ele teria um salário através do nascimento de um tipo de ovelhas. A probabilidade era 0 dele prosperar, mas Deus estava vendo e Deus pôs a mão. Faço outro parêntese, toma cuidado. O que Jacó fez na vida toda? Ele enganava as pessoas. Ele trapaceava. Preste atenção que isso é muito sério. E agora ele trabalha com quem? Com um trapaceiro. E o trapaceiro é o sogro dele. Enganou ele de tudo quanto é jeito. Então você que se julga muito sabido, muito esperto e vive aí dando tombo nos outros, saiba que você está plantando para colheitas terríveis. Vamos lá. Os últimos 6 anos, ele adquiriu a independência financeira e adquiriu riquezas. E o Gênesis capítulo 31, um dia ele chama as mulheres. Preste atenção, suas mulheres. Porque ele ouviu, olha só. Então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão que diziam: Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai e do que era nosso e do que nosso pai juntou, ele e toda a sua riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de seu sogro Labão não lhe era mais favorável, como anteriormente. Agora o sogro está vendo ele como inimigo. E disse o Senhor a Jacó: volta para sua terra, para a terra dos seus pais, para a sua parentela, eu serei contigo. Então Jacó mandou chamar as duas mulheres, Lia, lá no campo onde ele estava, Lia e Raquel, junto ao rebanho, e disse: vejo que o rosto do pai de vocês não me é favorável como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmos sabeis que em todo o tempo eu tenho servido a vosso pai, mas vosso pai tem me enganado, e por 10 vezes mudou o meu salário, e só mudava para menos, só para pior. Ele colocava de um jeito, para ele não arrumar nada, para ele ficar cativo ali. Deus abençoava e fazia o negócio dar certo.
Eli mudava de novo, Deus abençoava de novo. Dê um glória a Deus. Quem está na mira de Deus, quem tem aliança com Deus, saiba que Deus tem planos para você. E não adianta o inimigo se levantar. Deus vai agir. Deus será o seu escudo. Ande certo, faça o que é certo e deixa na mão de Deus. Se seu pai dizia: os carneirinhos salpicados será o teu salário. Isso é, todo salpicado que nascer é seu. Então todos os rebanhos produziam salpicado. Meu Deus. Você não está entendendo o que Deus está te falando, não? Aleluia. Aí ele mudava o salário. Agora não salpicado mais não, agora é listado. Os que nascerem listados serão o teu salário. Então os rebanhos só produziam listados. Aleluia. Glória a Deus. Assim, Deus tomou o gado de vosso pai e deu a mim. Quem é que fez isso? Deus. Aí ele continua: pois chegando o tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam, que cruzavam com as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. Podia colocar um branco, branco com branco. Mas Deus mostrou para ele em sonho que era uma genética de malhado, salpicado e pintado e listado. O homem separava tudo, deixava só a impossibilidade, e Deus fazia aquilo que era impossível se tornar possível. Portanto, não fica travando o seu coração com picuinha, com problema, com confusão, com disse-me-disse, sabe? Arrumando problema e murmurando com isso e com aquilo. Deixa nas mãos de Deus, ande na presença de Deus, chame pelas promessas que Deus tem para a sua vida e verás que Deus vai te honrar. E o anjo de Deus me disse em sonho. Quem quer ter sonhos proféticos aqui? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu declaro que o Senhor te dará sonhos proféticos, sonhos, visões, revelações, e declaro que muitos aqui verão anjos de Deus, céus abertos. E diz aqui: e o anjo de Deus me disse em sonho, Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Ele continuou: levanta agora os olhos e vês que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão está fazendo contra você. Eu sou Deus de Betel. Deus de onde? De Betel. Isso é, eu sou o Deus que aparecia a você no dia da sua angústia, no dia em que você estava louco, perdido, desesperado e fugindo do seu irmão, e te fiz promessas, e eu estou cumprindo as promessas que eu tenho para a sua vida. Diz mais: então se levantou Jacó, e fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, ele tinha 11 filhos nesse tempo. Levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado da sua propriedade que acumularam em Padã-Arã, para ir a seu pai Isaque na terra de Canaã. Porém, ele ainda continua na escola de Deus sendo tratado. Ele tem um problema agora que ainda não foi resolvido. Qual? Com o sogro não dá mais. O sogro, 3 dias depois que ele saiu, que ele fugiu, o sogro ficou sabendo, pegou vários homens e foram atrás deles para fazer eles mal. E na estrada, quando parou para dormir, Deus deu um sonho: não fale bem, não fale mal de Jacó. Viu? Não toque nele, o negócio é comigo. Aí o sogro chegou pianinho e ao invés de amaldiçoar, aí teve que fazer aliança e deixar ele em paz. Deus é o seu escudo. Deus é o seu escudo. Deus é o seu escudo. Aleluia. Aleluia. Mas ele tem um problema para resolver.
Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna, onde você me fez um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Lia e lhe disseram: há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Ele não nos considera como estrangeira, pois nos vendeu e consumiu tudo que era nosso, porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. As sujeitas também eram ousadas, né? Oh, glória a Deus! Se você tiver um homem ousado, trabalhador, valente, guerreiro, determinado, vai contagiar toda a sua casa. A esposa vai ficar assim e os filhos vão ficar assim. Amém? Mas também tem a mesma palavra para as mulheres. Se você tiver uma mulher sábia, a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa, uma mulher firme, perseverante, determinada, uma mulher que te encoraja, uma mulher que te joga para cima, que acredita. Preste atenção, todo homem necessita de ser encorajado pela esposa, todo homem precisa ser reconhecido pela esposa, todo homem precisa ouvir da boca da esposa palavras de parabéns, bom trabalho, eu acredito em você, você tem potencial. Se você fizer isso, é como colocar um foguete nele. Oh, glória a Deus. Com quem? Com quem? Ué, vocês não estão me ouvindo, não? Ele tem um problema para resolver com um irmão que, quando ele saiu há 20 anos atrás, queria matá-lo. Tinha esse problema com o tio. Na hora dessa conversa lá, quando o tio veio encontrar com ele, Gênesis 31, 38 a 42, olha o que Jacó fala para ele: 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias. Por que não perdia? Porque a bênção de Deus estava sobre o trabalho de Jacó. Alguém aqui quer a bênção de Deus de forma que tudo que você colocar as mãos seja bem sucedido? Não comi os carneiros do teu rebanho. Aquele que era enganador, trapaceiro, agora se torna um homem extremamente zeloso, metódico, correto. Dê um glória a Deus. Deus vai transformar as suas debilidades em fortalezas, em forças, em nome de Jesus. Isso é ele falando com o sogro. Nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras, sofri o dano. Isso é, as feras do campo matavam um carneiro, ele colocava um dele para substituir, mas não cobrava do sogro, não passava para o sogro. Olha que figura. Da minha mão não o requerias, tanto furtado de dia como de noite. Da minha mão requerir, isso é, se algum fosse roubado, você não queria nem saber, o senhor cobrava de mim, eu que tinha que pagar. Que desgraça era esse sogro, hein? Se você tem um assim, que Deus te distancie dele, vai fazer a sua história com a sua família, em nome de Jesus. E na hora de casar, abra teu olho para você não arrumar um sogro assim, nem uma sogra assim. Fica ligado, porque quando a gente casa também com a família. Sim ou não? É, mas quando está apaixonado, ninguém vê isso, né? Depois a confusão começa. Por isso é que a Bíblia diz: deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Então não dá para fazer puxadinho no fundo da cozinha, no fundo do quintal. Cada um segue o seu caminho, vai fazer a sua vida. Vamos lá. Diz aqui: de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor e de noite pela geada. Aqui no deserto assim, de dia calorzinho de 50 graus e de noite a gelo. E o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci na tua casa, 14 anos te servi por suas 2 filhas e 6 anos te servi pelo teu rebanho. 10 vezes mudaste o meu salário. Se não fora o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo me despedirias agora de mãos vazias. É Jacó retado. E ele tinha consciência que Deus estava na guerra com ele. Ele está dizendo: se não fosse a intervenção de Deus, eu estava saindo daqui lascado. Em outras palavras, porque o Senhor não vale nada. O Senhor é um tomador, um aproveitador. Cuidado com gente assim. Gente que só encosta em você para tomar.
Versículo 55. Tendo se levantado Labão pela madrugada, o sogro beijou os filhos e as filhas e os abençoou e partiu e voltou para casa. Eu vou falar uma frase, eu quero que você repete. Quando fazemos a coisa certa, Deus nos respalda. Oh, meu Deus. Quando você faz as coisas certas, você tem o respaldo do céu. Como eu tinha dito, tem um problema com Esaú. Gênesis 32, a partir do 3. Então Jacó enviou mensageiro diante de si a Esaú. Sim, desculpa, 32, 1 e 2. Quando o sogro vai embora, também Jacó seguiu seu caminho e os anjos de Deus lhe saíram para encontrá-lo. Tenta imaginar aí. Os anjos de Deus descer e vir encontrar com ele. Deus deu a ele uma revelação de céus abertos. Ele viu, ele não teve visão apenas, ele não teve um sonho, ele viu os anjos de Deus que vieram encontrar com ele, respaldá-lo e dizer, nós, em outras palavras, está dizendo, nós estamos contigo, nós andamos em fé, sabemos que os anjos estão conosco, mas Jacó viu, literalmente viu os anjos de Deus ao redor dele, encontrar com ele, saudá-lo, acompanhá-lo, como que dizendo, estamos aqui, vamos te guardar e vamos continuar te abençoando, segue seu caminho. Oh, glória a Deus, porque a Bíblia diz em Hebreus que eles são ministros de Deus para trabalhar, para servir os que vão herdar a salvação. Então tem anjos à disposição para te guardar, para te abençoar. Abra teu olho e peça o apoio dos anjos. Agradeça, confia que os anjos de Deus estão com você. Quantas vezes eu não vejo, mas diz assim, muito obrigado porque os teus anjos estão aqui comigo, estão me guardando, estás aqui comigo, o Senhor também está comigo. Aleluia. Pronto. E aí ele chamou aquele lugar de, ele diz, quando ele viu os anjos, ele diz, este é o acampamento de Deus. E deu o nome ao lugar de Manaim. Acampamento de Deus. Então, Jacó se anima. E ele tem que encarar, porque ele chegou nas terras de Seir, nas terras de seu irmão. Ele tem esse problema para resolver, e ele enviou mensageiros, servos seus na sua frente, para ir ao encontro do seu irmão, e falou assim, vocês vão falar para meu irmão, teu servo Jacó manda dizer, como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora, teu boi, jumentos, rebanhos, servos, mando comunicar a meu senhor, para que eu ache favor na sua presença. Voltaram então, aí os homens foram lá encontrar Esaú, e voltaram com a notícia. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo, fomos a teu irmão Esaú, preste atenção nessa parte. Também ele vem de caminho para se encontrar contigo, com 400 homens junto com ele. E aí, Jacó, você acha que ele ficou com medo ou não? Mas ele não tinha visto anjos, ele não tinha tido promessas, os anjos não vieram saudar poucas horas antes. Ele ficou com medo ou não ficou? Diga, ficou, porque eu também fico. Mesmo tendo promessas, mesmo sabendo, mesmo Deus dizendo, mesmo Deus levantando profetas, mesmo eu lendo na palavra, mesmo me encorajando através da sua palavra, através de louvores, mas na hora da luta, do vamos ver, eu fico com medo. Então Jacó teve medo e se perturbou. Olha para mim, tem medo que é bom. O medo que não presta é o medo que te oprime, que te empurra para a bebida, que te empurra para a droga, te empurra para fazer o que você, aonde é a sua fraqueza, te empurra para a prostituição. Já viu gente quando está insegura, aí ele vai fazer tudo que não deveria fazer, tudo aquilo que é luta ele acaba indo fazer. O medo bom é aquele que nos lança na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. E ele dividiu em 2 bandos o povo que estava com ele, os rebanhos, os bois e os camelos. Pois disse, se Esaú vier contra um bando e o ferir, o outro bando escapará. Claro,
Uma coisa é falar assim, seu irmão está vindo encontrar contigo, mas fala assim, seu irmão está vindo e está trazendo 400 capanga. O que ele vai entender? Vai me matar. Pois disse, e orou Jacó. O que Jacó fez na hora do medo? O que ele fez? Ora para quem está do seu lado e diga: ore, apresente seus medos diante de Deus. Olha a oração que ele faz. Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque. Ó Senhor, que me disseste, torna para a tua terra, para a tua parentela, e te farei bem. E outro pai está dizendo, Senhor, é o Senhor que me mandou voltar. Então, se o Senhor me mandou voltar, a responsabilidade é do Senhor. Então, eu preciso que o Senhor me respalde. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado eu atravessei esse Jordão. Já agora somos 2 bandos, livra-me das mãos de meu irmão, porque eu o temo. Olha que oração, irmão, oração sincera. Senhor, eu estou com medo. Senhor, eu passei, era só eu e um cajado, agora eu volto riquíssimo. O Senhor me mandou voltar, mas eu estou com medo. Meu Deus, que lindo isso, gente. A palavra diz que Deus se rende a um coração quebrantado. Deus não resiste a um coração quebrantado. Você pegou aí? E ele diz, livra-me das mãos do meu irmão, porque eu tenho medo, para que não venha ele matar a mim, as mães e as crianças, os meninos. Ele disse, e o Senhor disse, ele lembrando a Deus, certamente eu te farei bem, dar-te-ei a descendência, tua descendência como a areia do mar, pela multidão, que pela multidão não se pode contar. Em outras palavras, o Senhor falou que a minha descendência vai prosperar aí agora. Eu estou com medo de eu morrer e morrer os meus filhos. E tendo passado ali aquela noite, ele ficou em oração na presença de Deus. Irmão, olha cá, quando tiver a angústia, o medo, a dor, a insegurança, o problema, a enfermidade, a crise, a receita está aqui. Se humilhe na presença de Deus, vá para a presença de Deus. Sabe por quê? Porque Jacó passou a vida toda fazendo tudo na força do braço. Ele era muito forte, muito trabalhador, muito destemido, muito raçudo. Um homem que misturava ousadia com uma pitada de maldade, de derrubar, de passar a perna, de enganar, de ter lucro, ter vitória, de qualquer jeito. Mas agora chega um momento em que Deus o pegou. E eu quero te dizer isso. Não adianta você ficar com toda a sua força, com todo o seu empenho, com as suas maneiras de resolver as coisas e tal, os seus contatos, as suas formas e caminhos que você tem para resolver, porque chega um momento de Deus te tratar que nada vai te tirar disso e você vai precisar render-se. Ou você se rende a Ele ou morre. Depois de passar uma noite com Deus, se separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú. Quem é que deu estratégia para ele? Quem deu? E o bicho era rico. Olha o que ele separou para mandar de presente para o irmão. 200 cabras, 20 bode, 200 ovelhas, 20 carneiro, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Era rico homem? Em 6 anos Deus fez isso na vida dele. Para aplaudir, pelo amor de Deus. Não pergunta para mim não se é possível, pergunta para Deus. Chega em casa e diz, Senhor, é possível o Senhor fazer algo assim sobrenatural na minha vida? Deixa lá com Ele que você vai ter a resposta. Amém? Entregou na mão dos servos cada rebanho à parte e disse ao servo, passai adiante de mim e deixai espaço entre rebanho e rebanho. Distância, manter distância um do outro. Fica na minha frente. Ele está lá para trás, porque ele está ainda com medo. Foi colocando tudo para frente.
Foi matando, vai matando lá, de repente ele cansa de matar, encontra um bocado de gente, mata um bocado, daqui a pouco põe a mão na consciência e desiste de matar, e eu não morro. Ordenou primeiro dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar de quem és e para onde vais, e de quem são estes diante de ti, responderás: são de teu servo Jacó, é presente que ele envia a meu senhor Esaú, e eis que ele mesmo vem vindo atrás de mim. A mulher está brava contigo, irmão, manda lá um buquê de flor que vai quebrar ela. Dá o cartão a ela, irmão, para curar essa raiva. Confirma aí, mulherada. Joga milão na mão dela, assim, um cartão assim de débito, que compra lá, meu amor. Você está precisando de umas roupas, você está precisando de uma mexida nessa casa, nesse guarda-roupa. Faz uma viagem, meu amor. Faz o Pix. A outra lá gostou do Pix. Está lá, faz o Pix. Ordenou também ao segundo grupo, ao terceiro e a todos que vinham conduzindo os rebanhos. Ele montou vários grupos. Falarei desta maneira. E diga assim: eis que vem vindo atrás de nós teu servo Jacó, porque dizia consigo mesmo: eu aplacarei com o presente que me antecede, depois o verei, e porventura me aceitará na sua presença. E assim passou o presente diante dele. Ele ficou para trás. Escuta. Versículo 21. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Mais uma noite na presença de Deus. Fala para quem está do seu lado. Fica mais uma noite na presença de Deus. Agora olha para mim. Você sabe por que tem muita gente aqui que a chave não virou na vida deles ainda? Que eles são preguiçosos. Eles sabem que precisa orar, mas não ora. Eles sabem que precisa jejuar, mas não jejua. Eles sabem que precisa servir, mas não servem. Eles sabem que precisam fazer, mas eles não se posicionam. Nesse retiro com Deus, 2 noites, ele recebeu perdão. Ele reconheceu sua indignidade, sou indigno, ele disse, sou pecador. Ele reconheceu que tudo que ele tinha veio das mãos de Deus. Reconheceu que precisava do favor de Deus para vencer a crise. Eis que tenho medo de meu irmão, então ele se torna humilde. Ele lembrou a Deus as suas promessas. Recebeu sabedoria, uma estratégia para encontrar o irmão. Deixa eu fechar aqui. E diz aqui: Jacó sabia que precisava vencer uma crise muito maior do que a crise externa com seu irmão. Ele precisava vencer uma crise interior. Ele precisava vencer a sua alma. E ele levantou-se naquela mesma noite. Tomou suas 2 servas, seus 11 filhos, e passou com eles o val de Jaboque. E diz a Bíblia que ele ficou, e um anjo de Deus, que os estudiosos falam que é Jesus, lutou com ele. E ele não abria a mão, não, ele se agarrou ao anjo, e não deixava o anjo sair. Olha para mim concluir. Você acha que Deus não tinha poder para se livrar de Abraão, não? De Jacó, não? Sim ou não? E por que então que Jacó lutou com ele a noite toda e ele não deixou ele embora? E que para ele soltar, ele teve que tocar na articulação da perna dele e colocá-lo aleijado? É porque Deus queria ver a determinação de Jacó. O quanto Jacó queria ser transformado. O quanto Jacó estava cansado daquela vida que levaram a vida toda. Deus queria saber o quanto Jacó estava resiliente, decidido a mudar. O quanto ele perseverava. Olha para mim. Às vezes Deus faz com a gente igual o pai faz com o filho.
Qual o pai aqui, além de mim, que já pegou luta com filho pequeno? Todo pai faz isso, não faz? Brincar de lutar? E o pai vai deixar o menino vencer? Sim ou não? É assim ou não é? Não é? No final ele está todo feliz. Olha para mim. Às vezes Deus faz isso com a gente. Deixa a gente lutar, porque Ele quer ver o quanto nós queremos. O quanto, e Ele está dizendo, pedindo que Deus o transforme, que Deus o mude, que Deus o liberte. Ele está cansado daquela vida que ele viveu a vida toda. O maior problema dele não era o irmão. O maior problema dele era na alma. Então olha para mim, eu quero te dizer, o seu maior problema não são as pessoas lá fora, não é Satanás, não são os demônios, nada. A Bíblia diz que eles estão debaixo dos nossos pés. Você só tem que exercer sua autoridade espiritual sobre eles. O maior problema nosso está dentro do nosso coração, é a nossa vida. Não são pessoas que perseguem, não é o inimigo que levanta, não é confusão lá fora, é dentro. Quando a gente resolve isso aqui, ó, tudo entra em linha, tudo, absolutamente tudo muda de posição.